dirigida a Timóteo, capítulo de número 6. Timóteo, capítulo de número 6. É bom estarmos aqui essa noite. A partir do versículo de número 6 ou 7, nós vamos ler o versículo de número 7 ao versículo de número 10. Estamos na semana de primícia. Avisa para alguém, a semana é de primícias. E quando nós reservamos no mês uma semana de primícia, nós temos sido ministrados em Deus e por Deus de que primícia é uma questão de princípios. E princípios são atemporais. Princípios de ontem são princípios de hoje, que serão princípios de sempre. Princípios não mudam, não se alteram. E nós cremos em primícias como princípio. Vamos ver o texto bíblico em 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo de número 7 ao versículo de número 10. Quando acharam, diga amém. Amém. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Me ajuda, você pode ler o versículo 10, 1, 2 e 3? Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Bendito é Deus. Pode estar assentados. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Amém. Nós começamos no domingo uma série de mensagens a respeito de finanças e dinheiro, porque a igreja precisa falar sobre o tema. E nós não falamos do tema o tempo todo. Você que já é habituado com esta casa sabe que não é prática nossa ficar falando sobre dinheiro, sobre oferta, porque somos uma igreja de propósito, igreja resgatando vidas para Cristo. É uma igreja de propósito. Logo, para nós, tudo tem um tempo estabelecido, tudo tem uma forma, um meio, um método, uma dinâmica. E nós temos sido ministrado que toda a primeira semana de cada mês nós falamos sobre primícias. E nós terminamos o último culto falando sobre o bezerro de ouro que Jeroboão, inspirado em Arão, constrói, a saber, 2. E diz para eles: eis aí os seus deuses que vos tirou da terra do Egito. E hoje nós vamos estar pregando subordinado a esse tema. O amor ao dinheiro é raiz do mal. Dinheiro é espiritual. Qual é o tema? O amor ao dinheiro é a raiz
cristão, principalmente de um homem e de uma mulher de Deus, dinheiro é espiritual. Alguém de maneira equivocada e talvez sem a compreensão do texto que nós acabamos de ler, vai comer uma parte desse versículo. E como em toda mensagem, quando você anula uma letra, uma palavra, todo o contexto é alterado. Então é possível que você já tenha ouvido, ou que algumas pessoas já tenham ouvido alguém falar esse versículo da seguinte maneira: olha, o dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Não é o dinheiro que é a raiz de toda espécie de mal. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, o sentimento que alguém tem por isso, é a raiz de toda a espécie de mal. Dinheiro é tão espiritual que se você não estiver aqui ligado em Deus, você se confunde, você se perde e sai daqui sem produzir numa área que nós estamos querendo que você produza. Do contrário de tantas outras casas espirituais que não te explica nada, que não te ensina nada, que quer simplesmente te arrancar tudo, que quer simplesmente que você dê, que você entregue, sem você saber o que está fazendo. Mas nós, como uma igreja bíblica, não queremos que ninguém entregue nada, como fez o Caim, sem entendimento, sem a motivação certa e sem a orientação que ele recebera. Logo, Deus rejeitou tanto o Caim como também a sua oferta. E isto é um princípio em Deus, não muda. Ele continua rejeitando tanto ofertantes quanto ofertas de pessoas que fazem sem entendimento, sem a motivação certa. Não é uma troca, não é eu dou para ficar rico, não é eu dou para receber mais, não é eu dou, eu não entrego para o Senhor me dar mais do que eu estou dando. Não, eu só consigo entregar, eu só consigo dar daquilo que Deus já me deu primeiro. Amém. Quando nós falamos sobre dinheiro na igreja, eu vou bem devagarzinho, com essa intenção de gerar em você entendimento. Nós falamos sobre princípios de honra. Nós falamos de estabelecer no nosso coração a importância, ou o tamanho da importância que o dinheiro tem no nosso coração, no nosso casamento e na nossa vida. Como nós já fomos avisados pela diaconisa Vânia aqui, nem sempre o dinheiro foi uma espécie de material de nota, de moeda. Há uma época em que não se tinha ou não se trabalhava com a moeda e nem com a nota. As pessoas trocavam. Eu não sou tão antigo assim, mas lembro que uma vez lá em Espera Feliz, a cidade de Minas Gerais, perto de Carangola, de onde minha mãe nasceu, eu estava com ela andando naquela cidade. Ela me mostrava os armazéns e dizia para mim: meu pai mandava meus irmãos mais velhos vir aqui nesta cidade em Espera Feliz. Olha, esses armazéns trocavam feijão por arroz. Dava uma saca de feijão para receber 2 sacas de arroz. Dava uma saca de milho para poder receber uma saca de ervilha. Era assim que se comprava. Era uma moeda de troca. Quando alguém não tinha o que oferecer do produto da sua terra, ele oferecia por sua mão de obra. Ele entregava a sua mão de obra e ele recebia a moradia.
propriedades para que essas pessoas pudessem trabalhar para eles. E desse trabalho as pessoas trabalhavam 5 dias na semana. 3 dias da semana era para o dono da fazenda. Eles recebiam dinheiro, não. 2 dias da semana do trabalho eram para as pessoas que residiam naquela fazenda. Minha mãe, por exemplo, cresceu numa fazenda onde se colhia café. Foi a primeira vez na minha vida que eu compreendi o que era um cafezal. Aquelas ramas em montanhas, lindo demais, aonde os trabalhadores iam para poder colher café das 5 horas da madrugada e voltavam às 5 horas da tarde, o dia inteirinho, 3 dias da semana fazendo aquilo. Aquele café era do dono da fazenda, e 2 dias da semana fazendo aquilo. Aquele café era dividido entre os trabalhadores. Era esse o salário. Minha mãe não recebia em dinheiro, minha mãe recebia em café, minha mãe recebia em arroz. E como é que ela pagava a moradia na casa daquele fazendeiro? Em uma das casas daquele fazendeiro, ela pagava trabalhando. Em uma época onde o dinheiro, ele não era empregado, não tinha moeda, não tinha nota. Mas ainda aqueles crentes da época da minha mãe levavam seus dízimos e suas ofertas da saca de arroz que conseguia receber, da semana da colheita do café que eram deles, e eles entregavam aquilo como dízimo ao Senhor, como primícia, como oferta ao Senhor. Na nossa época nós estamos falando de dinheiro. E nós vamos ter aqui algumas informações sobre o dinheiro de maneira muito dinâmica, desenhada, para nós podermos absorver o máximo de conhecimento. Ainda antes, presbítero Jonas, eu estava pensando ainda sobre a coisa do bezerro. O bezerro de ouro. O bezerro de ouro que sempre foi tido como um personagem ligado ao dinheiro. Larissa, se hoje nós tivéssemos que fazer um bezerro de ouro, mostra para mim. Não existe coincidências. Quem conhece? Não fica com medo, você pode não jogar. Quem conhece? Não é um gato, não é uma galinha. É conhecido como o jogo da vaquinha. E a gente sabe que o bezerro é exatamente a vaquinha que cresceu. O bezerro é exatamente o boi que ficou grande. E as casas de apostas estão arrancando milhões e milhões, e milhares de famílias, de pais de famílias, de mulheres, de jovens, com um bezerro. A cor dele me chama a atenção, porque ele tem uma tonalidade dourada. Ele é um bezerro que arremete a ideia de ser um bezerro de ouro. Então mudou-se a época, mudou-se o tempo. No tempo de Arão tinha bezerro de ouro, no tempo de Jeroboão tinha bezerro de ouro. E pasme, nos nossos dias nós temos bezerro de ouro. Como em todas as épocas, o bezerro de ouro é um chamariz. Arão, ele construiu um bezerro de ouro, e para que as pessoas pudessem viver da bênção desse bezerro, porque era isso que eles queriam, a bênção daquele bezerro de ouro, eles deveriam dar o que eles tinham. Eles entregaram o que eles tinham para construir aquele bezerro de ouro lá no deserto. Jeroboão também tira dos cofres, das câmaras do templo, do tesouro sagrado,
usado para construir 2 bezerros de ouro. Pastor, hoje em dia as pessoas não constroem isso, elas não entregam no templo, não dão de oferta, são implicantes quando falamos de dízimo, mas entregam para o bezerro de ouro. Mas nós estamos ensinando que ninguém pode servir a 2 senhores, ou há de agradar a um e aborrecer o outro, ou há de agradar a Deus e aborrecer a Mamon. Tem alguém aqui comigo esta noite que quer aborrecer a Mamon e agradar a Deus? Não é uma propaganda que eu estou fazendo no joguinho, mas está aqui. As recompensas são infinitas. Se o pastor diz em cima do púlpito que se você for fiel a Deus, Ele vai te abençoar, que as bênçãos serão grandes, alguém vai dizer: é nada, é charlatão, é 7-1. Mas a propaganda do joguinho da vaquinha atrai tanta gente. Há no Brasil cerca de mais de 1,5 milhão de pessoas jogando todos os dias. 1,5 milhão segunda, 1,5 milhão terça, 1,5 milhão quarta, 1,5 milhão quinta, 1,5 milhão sexta, 1,5 milhão sábado, 1,5 milhão domingo, e a coisa vai liberando uma adrenalina que começa segunda, vai de novo, na terça vai de novo, na quarta vai de novo, na quinta vai de novo, na sexta vai de novo, no sábado vai de novo, no domingo vai de novo, o mês todo, vai passando o ano todo, e ainda conseguem fazer a propaganda do bezerro de ouro. Tem alguém aqui? É possível que você conheça pessoas que joguem. Me liga, joga na minha cara se eles ficaram ricos. Joga na minha cara: pastor, você falou bobeira naquele dia. O meu cunhado começou a jogar e ele está andando de lancha por aí, de jet ski, de carro. Cai no engano e no engodo do diabo. Mas o mundo pode falar das casas de apostas, as bets. O mundo pode falar do jogo do tigrinho, porque além da vaquinha tem o do tigrinho. Pastor, o senhor vai inteirado? Eu estou, porque eu vim aqui cheio de informação, eu sei o que eu estou falando. Tem o do coelhinho também e tem o do porquinho. Jogos que foram idealizados em países cuja palavra de Deus era ignorada. Na China não entra a Bíblia. Na China não entra a palavra de Deus. Mas na China entra os joguinhos de azar. E todo mundo adere à ideia. Para falar a verdade, o Brasil está entregue na mão da igreja. Mas a igreja não entendeu isso ainda. Por quê? Porque infelizmente, talvez não aqui, mas eu conheço pessoas que professam a fé. Eu conheço pessoas que cantam o que eu canto e que jogam no bezerro de ouro. É possível que as pessoas professem sua fé, pastor, agradem a Deus e possam jogar no jogo da vaquinha? Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores, ou vai agradar a Deus, ou vai agradar a Mamon. Para quem não estava aqui, Mamon é o nome que Jesus
diga graças a Deus. Essa vaquinha nunca vai ter o meu dinheiro. Fala, graças a Deus. Esse tigrinho nunca vai ter o meu dinheiro. Eu prefiro ser encarado como um bobo dizimista do que como um viciado que joga no tigrinho. Tá aí, deixa para todo mundo ver, tá filmando. Porque não dá para agradar a dois senhores. Não dá. A bem da verdade é que pessoas fazem tudo por dinheiro. Põe no tema de novo, Larissa. Já viu alguém brigar? A minha experiência lidando com família, com gente, porque eu não sou muito bom de lidar com a organização. Eu não sou muito bom de lidar com a parte administrativa. Eu não sou bom administrador. Eu sou pastor. E pastor não tem que ser bom administrador. Pastor não tem que entender de instrumentos, de cabo. Pastor não tem que entender de contador, mesmo. Pastor tem que entender de gente. De gente, vou te falar. Eu entendo. Eu lido com gente. E a minha experiência sempre me pontua que as pessoas são tão felizes quando tem dinheiro. Casais não brigam com dinheiro. Tem dinheiro? Casais não brigam. Com dinheiro, pessoas não separam. Não. Com dinheiro, ninguém quer brigar. Faltou o dinheiro. Os casais querem se separar. Faltou o dinheiro. As famílias querem se separar. Paulo então está certo quando diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Pastor, e como é que eu sei que eu amo o dinheiro mais do que amo a minha família? Quando você permite ela ser destruída. Quando o assunto é dinheiro, você ama mais o dinheiro. Quando você não se permite ser um casal que vive em paz, em graça, que ama um ao outro, que compartilha, que respeita um ao outro, mas briga o tempo todo. E o centro da discussão é qual, pastor? O dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Dia 14 de julho é dia de encontro de casais, lá vai ter essa informação. A maior causa de separação de famílias não é falta de compatibilidade, não é falta de conversa, não é falta de carinho. Não, pastor, a falta de diálogo tem destruído muitos casais. Não, você tem que ser informado. Pode ser uma das causas, mas a principal causa que tem separado casais e famílias é o dinheiro. Então Paulo está sabendo que está falando para Timóteo. Eu não estou falando que o dinheiro não é importante. Eu estou falando que o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Vamos parar para pensar? Não existiriam matadores de aluguel. Você sabia que existem matadores de aluguel? E por que eles se qualificam nesse tipo de serviço? Pelo dinheiro. Não haveria prostituição no mundo. Por que as pessoas se qualificam por esse tipo de serviço? Dinheiro. Não haveria corrupção no país. E por que as pessoas se prestam a se corromper no seu serviço? Por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro, muitas pessoas vendem o seu caráter. Por causa do dinheiro, muitas pessoas vendem a sua vergonha na cara. Por causa do dinheiro, muitas pessoas vendem a sua família. Por causa do dinheiro, muitas pessoas vendem o seu ministério. Está lá o Pedrão orando. É o Pedrão que está orando e ele está curando todo mundo. E vem um cidadão todo empolgadão.
vendem muito baratas. Eu não sei se você vê, às vezes eu vejo. Você vê a pessoa que eu vejo, mais interessante. No meio interessante. Os caras abordam umas meninas. E ele aborda essas pessoas, às vezes, dirigindo uma Brasília. Quem me ouve diz amém? Ei. Quem me ouve diz amém? Você me ouve e eu falo. Ele aborda umas pessoas de Brasília, Fusquinha. E aí, não. Vai um carro, pá. Lamborghini. O mesmo cara vem, já viu? O mesmo cidadão vem com Lamborghini. Não? Se vende. Nós somos de uma época que as pessoas não olhavam para o caráter. Eu não vou preparar minha filha para casar com um rico. Eu vou preparar minha filha para casar com um homem. Eu não vou casar minha filha para casar com um cara que tem 5 faculdades. E vou fazer uma matemática entendendo que o fato dele ter 5 faculdades, dele ter 7 motos, 25 carros e dele ter 4 apartamentos na Barra de Juca é um ótimo partido para minha filha. Não se vende amor. União, casamento, não se vende. Mas no mundo é facilmente comprado. E por que não dizer, infelizmente, dentro das igrejas também está sendo vendido. Dependendo da proposta, dependendo do esquema, eu aceito. Mas o meu chamado, o meu, não sei o seu, o meu, não está à venda. O seu está. Eu te dou tanto para você fazer isso. Eu te levo para tal lugar para você mudar esse tipo de mensagem. Se você ficar mais carinhoso, você vai conseguir ter o povo mais na tua mão. Se a tua palavra for mais doce, se a tua palavra for mais clássica, se a tua palavra for mais leve, você vai conseguir ter o povo na tua mão. Aqui a gente bate na boca do estômago. Se quiser ficar para ir para o céu, tá bem. Se quiser dizimar também, tá bom. Se não quiser, tá bom. Você pode, se você quiser, com Deus, mas a mensagem ela é a verdadeira. Não tem choro mesmo. Nós já estávamos aqui antes de muita gente chegar aqui. Então nós não dependemos de ninguém. Nós dependemos do céu. Não tem que facilitar para um e para outro. Porque infelizmente tem essa manobra. Dependendo do valor que alguém oferece numa igreja, ele pode fazer o que quiser dentro dela. Diga para alguém aqui. Não. Diga por dinheiro nenhum. Dependendo do valor que ele dizima, ele pode ser obreiro como ele quiser. Aqui, não. Quando o apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Ele é convicto, porque por dinheiro se mata. Alguém é capaz de pegar uma criança, tirar do seu ventre e vender. Eu não estou falando de alguém que deu porque não tinha como criar, isso é outra história. Eu estou falando de gente que vendeu. Porque eu não sei se você sabe, existe um mercado chamado mercado negro, que ele opera desde 1000 e a vai bolinha e está operando ainda hoje, de maneira sorrateira, onde pessoas vendem o seu ventre. Vendem o seu... Não tem amor nenhum. Amor nenhum. Vendem. O apóstolo Paulo está certo quando diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Porque tem gente que o dinheiro muda ele. Você está aqui? Conhece alguém assim? O dinheiro muda ele. O salário se muda por tão pouco. É 1.452 salários. É? 1.518? E aumentou, vivo. Não ganhava nada, estava no glória, aleluia. Vivia da graça e da bênção de Deus, agora está ganhando
toda espécie de males. Gente, não é agora, é de muito tempo. Mas eu já vi isso muito na minha vida. Muito. Por favor, algumas pessoas não me levem a mal, mas eu já vi isso muito na minha vida. Isso não foi a primeira vez, não. Onde nós estamos acabando de enterrar uma pessoa. Acabamos de colocar uma pessoa aqui. Choramos. E já estamos brigando, preocupados com quem vai ficar com o quê, com quem vai ficar com quanto. Isso não há na minha cabeça. Você está louco? Você está doido? Sabe? A bem da verdade é que tem gente olhando para o outro e em vez de chegar no ser humano, está enxergando uma possibilidade promissora de vida. Você é um R e um cifrão. Sabe? Então, quando minha mãe morrer, a casa... Ai, que conversa é essa? Que conversa é essa, humano? Porque quando a gente ama muito dinheiro e a gente perde o amor pelas pessoas, a gente não sabe se a gente é gente ou quem estamos se tornando. O amor ao dinheiro é a raiz. E onde tem raiz tem coisa firme. Onde tem raiz tem coisa prolongada. E detalhe, onde tem raiz tem produção. O mal se reproduz. O mal só aumenta. O mal só se estende. Mas diga lá por Deus, no sangue de Jesus. O nome do meu Deus chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Eu não sirvo a mamão. O sábio Salomão vai dizer que é melhor você estar na casa de um pobre que tem paz do que estar na mesa de um grandioso banquete onde há guerra. As pessoas se sentam em mesas lindas, cadeiras bonitas, e não conseguem conversar uma com a outra. Sou mais eu, sou mais minha família. Como é que o senhor cresceu? Eu cresci com todos os meus irmãozinhos, ou meus irmãozão, que o irmãozinho era eu. Fubá para um, fubá para outro, fubá para outro, feijão para o outro, ovinho para o outro, mas nós era feliz. Mamãe levava para brincar na pracinha do seu fogo. Mamãe levava para brincar na areia, ficava tudo melado de areia com água. Depois mamãe falava assim, meu filho está muito frio, você toma banho não. Dava só da canelinha para baixo, eu ficava todo feliz. Meu Deus, não vem com água gelada. Coisa boa. Mamãe nunca teve muito dinheiro para me dar, mas o que mamãe me deu foram as coisas mais valiosas que dinheiro nenhum podia comprar. Mamãe nunca teve muitos presentes para me dar. Eu nunca tive uma bicicleta de mamãe, mas aquilo que mamãe me deu vale mais do que bicicleta, vale mais do que carro, vale mais do que dinheiro, vale mais do que casa. Coisa boa é onde nós amamos pessoas e não dinheiro. Porque olha para quem está perto de você, por favor, e diga para ele: você já está no lucro, só porque está vestido. Quem é que nasceu de regra? Quem é que nasceu de blusa social? Quem é que nasceu? Quem é que nasceu de Adidas? Quem é que nasceu de Oakley? Quem é que nasceu de Nike? Quem é que nasceu com carro? Quem é que nasceu com casa? Quem é que nasceu com chapinha na cabeça? Você nasceu nu, não tinha nem dente na boca, banguelinho, descalço, sem blusa, sem camisa. Você não tinha. O Paulo está dizendo: viemos e não trouxemos nada. Trouxemos nada. Então, se eu estou vestido
certo é, fala, uma coisa é certa, não vamos levar nada. No caixão cabe muito mais. Quem me ouve diz amém? No caixão cabe muito mais. No caixão cabe muito mais. O corpo. Mais nada. Alguém tem que avisar ele que quem fala sou eu, senão estou me atrapalhando. Por favor, me ajuda aí. Tá? Senão a gente não escuta. No caixão só cabe o corpo. Diga, no caixão só cabe o corpo. Você vai com a última roupa que você fica aqui brigando. Eu quero essa roupa, eu quero aquela roupa, eu quero aquela roupa, eu quero aquela roupa. E no dia que tu vai, nem a roupa que tu coloca foi tu que escolheu. Alguém vai achar que aquela roupa que ele escolheu é que combina para tu. Ninguém vai poder perguntar, oh, tu quer essa camisa aqui? Até porque tu não vai querer que ele te responda. Não. Tu quer botar essa sainha aqui? Não. Não levaremos nada. Chegamos sem nada e não levaremos nada. Pergunta para alguém por quê gritamos tanto. Se chegamos sem nada, não vamos voltar sem nada. Porque perdemos casamentos, famílias, filhos, amigos. Perdemos amigos, amizades. Aí ele está dizendo, tendo porém o sustento e com que nos cobrirmos, estejamos satisfeitos com isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Você comeu. O menino mais magro que nós temos aqui nessa noite, o menino mais magro que nós temos aqui esta noite é o Gabriel, que come 5 pães, 6, 15. Todo mundo capadinho? Todo mundo gordinho? O mais fraquinho aqui esta noite, que está enfrentando um período de crise financeira, ele tem no mínimo um celularzinho. As crianças têm celulares, jogos de videogame, Play 2, está em qual Play? Play 5. Dificuldade nenhuma. A criança diz, eu quero um hamster, eu quero um hamster. Que bom, toma um hamster, uma gaiola para você ter um hamster. A criança diz, eu quero uma mochilinha da vaquinha, vai que se leva aqui. Ai meu Deus, eu não tenho dinheiro, mas a minha filha quer uma mochilinha da vaquinha. Toma uma mochilinha da vaquinha. Você esquece disso num momento de crise. Todo mundo calçado, todo mundo cheiroso. No mínimo você deve estar usando um Avon hoje, não é possível. Um toque de amor, um cristal. Você deve estar usando um Boticário. Você deve estar usando Natura hoje. Você tomou um banho com sabonete, Lux, Palmolive. Você deve ter tomado banho hoje. Você deve ter uma água caiu sobre a sua cabeça. Se não tomou é porque está frio, você não gosta muito do babado. Você pode tomar banho. Vai acabar o culto agora, você não vai para debaixo de uma ponte. Vai acabar o culto agora, você não vai ter que debulhar um lixo para poder mexer. Vai acabar o culto agora, você vai ter pelo menos um lugar para poder deitar no teu corpo, para poder te guardar do sereno. Você vai ter um lugar para colocar esta criança aí. E sejais com isso satisfeito. É o que diz o apóstolo Paulo. E para quem é esta orientação que Paulo está dando? Para quem? Para Timóteo. Ele está entregando para a igreja, mas ele está orientando Timóteo. Quem é Timóteo? Obreiro. Obreiro, fica agindo igual maluco.
capacidade de chegar em casa e falar assim: eu estou com fome, e comer de novo. Isso é bênção. Quando o diabo quiser falar para você: está na prova, está na prova, está na prova. Na prova? Na prova aí. Comendo açaí. Eu na prova. Fiz tudo. Aí o Terezinho. Novinho. Eu? Ela andou ali. Eu falei assim: eu vejo. Você pode chutar. Aí o Terezinho da vaza. Branquinho, novinho. Pelo amor. Você já foi muito pior do que é hoje. Você deveria ser mais grato a Deus. Porque a gratidão é uma moeda do reino. A gratidão é uma moeda do reino valorosa. Mas todo lugar brigando, discutindo. O cartão também, quanto está o cartão? Estou vendo no aplicativo. Quanto? 1.070? Oxi. 1.070. Brigamos nada, irmão. Estou crente por enquanto de casal. Já estou fazendo as preliminares. Devendo 1.000 no cartão. Mas eu já estou crente por enquanto de casal. Estou com tudo. Que é isso, pastor? Com 43 anos de idade, irmão, 43 anos de idade, eu estou a todo vapor. Por quê? Dívida não me perturba, dinheiro não me perturba, porque isso perturba a gente. Eu vou falar, não encontro, já estou dando uma prévia. Deve tanto, se preocupa tanto com o dinheiro, que nada sobe. Sobe não, cara. Se a cabeça daqui não estiver legal, você cortar não, deixa eu fumar. Se essa cabeça aqui não estiver boa, as outras, mantenha essa cabeça erguida para as outras ficarem de pé também. Quanto mais tu baixar essa cabeça, mais baixa as outras. Quem está entendendo aqui? Quer que eu desenhe? Bota ali no Data Show. Tenha paz. Vai viver amor. Vai amar sua família em vez de dinheiro. Vai amar os seus filhos. Vai amar sua esposa. Vai amar o seu esposo. Como nós temos que ir no mercado comprar perfume. Peraí, que foi? Não tem perfume não, né? Parece que é aquele. Parece que o vidro bate com o vidrinho. Isso. Ri da glória, da aleluia, quando tem, quando compra, quando chega, quando conquista. Aí no momento de luta, de prova, de escassez. Porque Deus faz isso. Salomão vai escrever em Eclesiastes, ele vai dizer: no dia da prosperidade, goza do bem, vai ser feliz. Mas no dia da adversidade, segura, considera. Porque Deus fez esse dia da prosperidade. E Deus fez também o dia da adversidade. Para quê? Para que ele se contrapõe um ao outro, para que haja equilíbrio. Você está aqui não? Não é a mensagem de dar lugar não, é a mensagem de deixar a palavra entrar e a tua mente ficar sadia, curada, porque você está respirando. Está respirando? Está pagando quanto para respirar? É de graça. Fala para mim, respirar é de graça. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se não puder respirar, não adianta ter dinheiro. Você pode ter toda a riqueza do mundo, mas se não puder respirar, não adianta ter dinheiro. Então já que respirar é de graça, respire, glorifique e agradeça a Deus pela tua vida. Eu mando um monte de coisa para Larissa. Só enche o celular. É porque depois conecta aqui na minha avó. Tem que recolher esse filho. Os que querem ser ricos. Pastor, tem problema ser rico? Pergunta, pastor, tem problema ser rico? Não. Claro que não. O problema é a riqueza te mudar. O problema é o dinheiro te mudar. A favela venceu os caras. A favela venceu. Mora lá no Recreio dos Bandeirantes. A favela venceu. Mora lá na Barra da Tijuca. Cantar a favela venceu assim, olha. Sim ou não? A favela venceu, mas não vai nada pela favela. Não constrói nada na favela. O povo acha lindo lá, poxa, o cara lá tem um monte de dinheiro, só fica na favela. Mas o que ele está na favela? Nada. Quando a cabeça não pensa, o corpo
padece. Quando a cabeça não pensa, o casamento padece. Quando a cabeça não pensa, os filhos padecem. Quando a cabeça não pensa, a família padece. Quando a cabeça não pensa, o ministério padece. Quando a cabeça não pensa, o chamado padece. Muita coisa padece. Você tem algum problema? Claro que não. Alguém vai dizer que o problema não é você ter o dinheiro. O problema é o dinheiro ter você. Porque se o dinheiro te tem, já era. Tem gente que fala assim: se Deus me exaltasse, se Deus me desse condição, eu ia ajudar tanto a minha família. Tu não ajuda com 10 reais. Tu vai ajudar comigo, Deus conhece teu coração. Porque Deus não manda a gente ser fiel quando estiver no mundo. Manda você seja fiel no pouco, e sobre o muito eu vou colocar você. Então ser rico não tem problema nenhum. Eu quero. Não, pessoal, eu não queria ser rico. Quero ser rico. Querer ser rico custa quanto? Nada. Eu quero. Eu preciso usufruir das coisas que de graça estão à minha disposição, para depois eu entender pagar preço por outras. Tem gente que nem sequer pensa, cochita. Eu quero sim. Eu quero ser rico. Eu quero ter uma casa com piscina. E é bom que você tenha também. Amém? Porque senão a casa de piscina que eu contei vai virar um clube. Não, é bom cada um ter a sua casa com piscina, pelo amor do Pai. A água suja, tem que trocar, custa dinheiro. Não é assim também não. Vamos na casa do pastor. Tô vendo a casa do pastor. Vai ser rico também. Vai ser rico também porque dá para todo mundo. Dá para mim e dá para você, amém? Tem para mim e tem para você. Fala para ele, tem para mim, tem para você também. O problema é você rico. Quero. O problema é quando eu for rico, eu esquecer que é me enriquecer. Você sabe que tem gente que não pode ter dinheiro nenhum. Estou falando nem de riqueza. Não. Ele não muda só com a sua família, não. Ele muda com Deus. Mas Deus vai tirar o povo do Egito e vai escrever uma carta para eles. Põe para mim, Larissa. Deuteronômio capítulo 8. Fala para alguém: não esqueça quem você era e quem você é hoje. A gratidão daquilo que você tem por ser o que é hoje vai levar você a viver coisas maiores em Deus. Vou falar mais uma vez para alguém receber. A gratidão que você tem a Deus por aquilo que você é hoje vai levar você a viver coisas maiores em Deus. Isso aqui é uma carta. Vamos. Vai, 4, 6. Aqui. Vai. 6. Isso aqui é uma carta. Paga ali para a gente ler a Bíblia. Vamos acabar já. Não, falta 5 minutos. Paga ali para a gente ler a Bíblia. Quem está enxergando direitinho aí? Quem está enxergando vai para o óculos, tá? Quanto mais você demorar aí do óculos, você vai usar aquele mesmo fundão de garrafa. Mas tem umas promoções aí de óculos maneiras. Tá bom? Olha cá. Quem era Israel? Plantador de cereal no Egito. Quem era Israel? Plantador de pepino e cebola. Sabe o pepino e cebola que Israel tem saudade? Era o salário deles. Não é que eles tinham aquilo como integral. Era como o exemplo que eu dei de mamãe. 5 era para Faraó, 1 é para os egípcios. E eles têm saudade daquilo, pepino e cebola. Quem era Israel? Comedor de pepino e de cebola. Aí Deus vai tirar eles de lá, com ouro, com prata, com vestimenta que nunca vai ficar velha. Que isso, cara? Queria eu essa roupa aqui, ó. Daqui 40 anos ela está com essa cor aqui. Minhas pernas nunca incharam. A
pele não ficava rugada. Oh, meu Deus, coisa boa. Lá no Egito. Não, agora eu estou no deserto. E vai para onde? Para uma terra que manda leite e mel. É o ano extraordinário. Eu vou para uma terra que manda leite e mel. Mas deixa eu dar um aviso para vocês. Você que era do Egito, você que era escravo do pecado, você que era escravo do vício, você que a sua família, a sua casa era toda destruída, mas Deus fez uma obra. Você que era condenado a ir para o inferno, mas Jesus escreveu teu nome no livro da vida. Olha, eu aviso aqui: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andar nos seus caminhos, porque o Senhor teu Deus te mete numa terra boa. O Senhor teu Deus te mete numa terra boa. Terra de quê? Ribeiros de água, de fontes e de abismo, que saem dos vales e das montanhas. Tem água em cima, tem água embaixo. A terra, ela é boa. Terra de trigo, de cevada, de figueira, romeira, de oliveira, abundante em azeite. Traz o pão sem escassez. Não vai faltar. Vai comer e não vai faltar. Nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás no cobre. Meu Deus! Quando, pois, quem me ouve também? Amém. Escuta aí, assim diz o Senhor. Quando, pois, tiverdes comido, tiverdes fartos, comeu de tudo, esqueceu o pepino e a cebola, comeu cereal, comeu trigo, comeu mel. Quando, pois, estiveres fartos, louvará o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te! Seja curado em nome de Jesus de toda a amnésia espiritual. Guarda-te! Que não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido e estando farto, havendo edificado casas, não tinha casa, não tinha nada, havendo edificado e habitando nela, e se tiverem aumentado as tuas vacas, eita, então tem trigo, tem cevada, tem oliveira, tem mel, tem água em cima, tem água embaixo, tem pedra preciosa, tem gado também, tem onde que prosperidade. Quem eram eles? Escravos do Egito. E as suas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens. Versículo 14. Quem consegue enxergar aí? 1, 2, 3. E te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Fala para alguém, não esquece. Não esquece. Não, por favor, me ajuda. Você está autorizando por mim, fala para ele. Não dá de bobo, não. Não dá de bobo, não. Não fica fazendo cara de não esquece. Que te enviou por aqueles grandes e terríveis desertos de serpentes, ardentes de escorpiões e de secura. Não havia água, tirou água para ti na rocha do Seixal, que no deserto sustentou com o maná que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar e para no teu fim de fazer bem. Não digas no teu coração, faz isso não, faz isso não, é eu, é minha força, se eu não for, faz isso não. Não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço que adquiriu esse poder, faz isso não. Oh, faz isso não. Seja grato a Ele, seja grato a Ele, seja grato a Ele. A força dele foi no braço dele, foi no poder dele, foi Ele que fechou a sepultura, foi Ele que rasgou o certificado de óbito, foi Ele que curou você da Covid, foi Ele que te curou do câncer, foi Ele que abriu o trabalho, foi Ele que salvou teu pai, foi Ele que salvou tua família, foi Ele que te deu a casa, foi Ele, foi
esperarás no Senhor teu Deus. Diga, diga. E Ele é o que te dá força para adquirir poder, para confirmar o seu conselho, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Se eu não levantar de manhã e rir, não tem não. Mas é Ele que te dá força. Porque se Ele não tiver força, nem de manhã tu levanta.